Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar a respeito do tema assistência. Vamos ver a assistência simples, a assistência litisconsocial e como é que o código prevê o seu procedimento. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos falar neste vídeo sobre assistência, seguindo a ordem estabelecida no Código de Processo Civil a respeito do tema intervenção de terceiros. Então, notem que a assistência finalmente foi colocada dentro da parte do Código de Processo Civil que trata do tema intervenção de terceiros, coisa que o Código Revogado não fazia. A assistência estava um pouco antes. E daí havia alguns autores que ainda insistiam em dizer que a assistência não seria uma forma de intervenção de terceiros apenas por essa questão topográfica, né? Não faz sentido, a assistência é sim, sempre foi uma forma de intervenção de terceiros e agora corretamente na parte do código que trata do tema intervenção de terceiros. Então vejam como isso ficou. No novo código, ali a partir do artigo 119, até o 124, é tratado o tema assistência. Então os artigos 129 e 120 tratam de disposições comuns para assistência simples e para assistência litisconsocial. Os 121 a 123 tratam da assistência simples e o 124 fala da assistência litisconsocial. Ok? Vejam uma observação importante feita por Marinoni, Sérgio Cruz Alinharte e Daniel Mitidiero a respeito da assistência simples. Então eles dizem, aliás, me permitam mostrar a capa da obra deles, né? Aqui está. É dessa obra que eu tirei essa colocação, tá? Da página 94. Então, a assistência simples constitui forma exata de intervenção de terceiros. Eles dizem isso porque eles concordam que, mesmo ingressando na relação processual, o assistente simples mantém a qualidade de terceiro. Eu já postei um vídeo anterior falando de noções gerais sobre intervenção de terceiros e mostrei para vocês que tem autores que pensam diferente. Por exemplo, Didier acha que da feita que esse terceiro ingressa na relação processual, ele passa a ser parte, mas seria uma parte auxiliar. Enfim, eu prefiro os autores que insistem que, na verdade, ele não é parte, como faz Cassas Carpinella Bueno também, acho que no outro vídeo eu mencionei a obra dele. Então eles prosseguem dizendo, nela, na assistência simples, um sujeito que se vê na contingência de ser indiretamente, esse ponto é importante, tá? Indiretamente, nós vamos ver que o assistente litisconsocial, ele pode ser atingido diretamente, mas o simples não. O simples é indiretamente. Prejudicado por uma sentença, é autorizado a ingressar no processo em que ela, a sentença, será proferida para auxiliar uma das partes. Então veja, o assistente pode entrar para auxiliar o autor ou para auxiliar o réu, conforme a sua conveniência da demanda ser julgada, o pedido elaborado ser julgado procedente ou ser julgado improcedente. E com isso, tentar evitar tal prejuízo. Então, vejam que a assistência ela é uma forma de intervenção de terceiros provocada, ou, melhor dizendo, é uma forma espontânea. Provocada a denunciação da lide, chamamento do processo. Assistência não, assistência é espontânea. Por que espontânea? Porque o terceiro vem espontaneamente. Ninguém chamou o assistente. Ele é quem pede para fazer parte da relação jurídica, na relação jurídica processual, na qualidade de assistente de uma das partes. Tá? Então, pela assistência, além de prestar auxílio à parte, estamos aqui falando da assistência simples, pode o terceiro fiscalizar a atuação das partes em juízo, a fim de evitar conluio, ou seja, a fim de evitar que eles queiram, de comum acordo, prejudicar o interesse do assistente, quem sabe, tendente à indevida violação de sua esfera jurídica. Então, o exemplo clássico que é dado de assistência é o do sublocatário. Então, imagine um contrato de locação, sem locador, locatário. Aí, feitas lá as considerações necessárias com relação à lei do inquilinato, imagine que será feito um contrato de sublocação, de forma lícita, correta, sem nada de ilegal. Então, se tiver uma demanda em que seja autor e réu, locador e locatário, o sublocatário tem interesse nessa causa. E vejam, lembre que eu já falei no vídeo anterior, interesse jurídico, conforme o artigo 119. O interesse tem que ser interesse jurídico, não pode ser meramente econômico, meramente
emocional, moral, não, afetivo, tem que ser interesse jurídico, tem que demonstrar interesse jurídico na causa. Então o sublocatário pode, a depender do objeto da demanda, ele pode ser atingido indiretamente, ele pode se habilitar no processo na qualidade de assistente simples. Percebam que ele tem uma relação jurídica com o assistido, aquele que ele vai auxiliar, seja autor, seja réu. Ele não tem relação jurídica com a parte adversária. Tá? Essas são peculiaridades da assistência simples. Então vamos em frente. Assistência litisconsorcial. Aí eu peguei uma observação interessante da obra do Humberto Teodoro Júnior. Vou mostrar a capa para vocês também. Ó. Essa é a obra do Humberto Teodoro Júnior. Tá? Curso de Direito Processual, volume 1, Forense. Essa obra tirei da página 361. Então olha só o que diz Humberto Teodoro Júnior. Quando, porém, o terceiro assume a posição de assistente na defesa direta de direito próprio contra uma das partes, o que se dá é assistência litisconsorcial. Então veja, o assistente litisconsorcial ele pode vir a ser atingido diretamente pelo teor da decisão e não apenas indiretamente de forma reflexa, como é o assistente simples. Tá? A posição do interveniente, do assistente, então, passará a ser a de litisconsorte, ou seja, parte, não se discute. Aqui não é discussão, todos admitem que o assistente litisconsorcial é parte, e não mais mero assistente. Isso na dicção do artigo 124, que aliás, vamos ver logo o artigo 124, já que estamos falando de assistência litisconsorcial. Vejamos a redação do artigo 124 do novo Código de Processo Civil. Considera-se litisconsorte, olha lá, o próprio legislador diz, litisconsorte da parte principal, o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele, o assistente, e o adversário do assistido. Então percebam que aqui a relação jurídica não é entre ele e o assistido. A relação jurídica dele é entre ele e o adversário. Um exemplo para vocês, aliás, um bom exemplo que nós podemos extrair aqui do próprio Código de Processo Civil. Veja o que o Código estabelece com relação à possibilidade de alienação ou cessão do objeto da demanda. É o artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, é o mesmo que dizer, não é causa-morte, não estamos falando aqui de herança, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Então continua sendo o mesmo autor e o mesmo réu. Agora vejam o que diz o parágrafo 1º. Aquele que adquiriu, aliás, não é bom negócio estar comprando nada que seja objeto de litígio, mas enfim, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que consinta a parte adversária. Então pode ser objeto dali de um imóvel, por exemplo, e esse imóvel é vendido. O adquirente não vai poder entrar no processo se a outra parte não consentir. Então digamos que ele compre do réu, por exemplo, o imóvel, depois descobre que o imóvel é objeto de uma demanda, aí ele quer ingressar nessa relação jurídica processual, a outra parte não consente, o que resta a esse adquirente, a esse terceiro, estranho ali de fazer? Aí olha aqui o parágrafo 2º. O adquirente ou cessionário, se for cessão de crédito, por exemplo, poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Então veja, esse é um bom exemplo de assistência litisconsorcial. Perceba que no final das contas a relação dele é com o adversário do assistido e não com o assistido. Tá? Por isso é que nós veremos que o assistente litisconsorcial ele tem muito mais, digamos assim, liberdade no processo. Porque a assistência litisconsorcial, na verdade, acaba sendo uma situação de litisconsórcio passivo ulterior unitário. Tá? Litisconsórcio facultativo, é bom que se diga, litisconsórcio facultativo passivo ulterior unitário. Tá? Se vocês tiverem dúvida, vejam depois o vídeo que eu já postei a respeito de litisconsórcio. Bom, então ele entrou na relação jurídica processual, daí para frente ele é tido como litisconsorte. Tá? Ativo ou passivo, conforme ele esteja. Isso geralmente vai acontecer no polo passivo, imagino eu, mas nada impede que seja feito no ativo também. Enfim, ele pode estar assistindo ambas as partes. Tá? Um outro exemplo, por exemplo, de assistência litisconsorcial, muito utilizado, é quando o herdeiro entra como assistente do espólio. Então veja, o espólio, aquela ficção jurídica que diz respeito ao patrimônio deixado por alguém que faleceu, o espólio tem legitimidade ativa e passiva.
Ele pode propor uma ação cobrando uma dívida, por exemplo. Ou ele pode ser demandado, alguém está cobrando dele uma dívida. Então, o herdeiro, até para fiscalizar, né, a atividade do inventariante, ele pode se habilitar nos autos como assistente de litisconsorcial. Porque, no final das contas, se esse crédito for recebido ou se a dívida for paga pelo espólio, isso diretamente vai desfalcar a parte dele na herança. Tá? Então, ele pode ser admitido como assistente litisconsorcial. Ok? Então, vamos em frente. Cabimento e oportunidade da assistência. Aqui vale para ambas as modalidades, tá? Vejamos o que diz o artigo 119. Ele diz, então são disposições comuns. Pendendo o caso entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, isso é importante, se ele não tiver interesse jurídico, ele não vai ser admitido como assistente, em que a sentença seja favorável a uma delas, né, uma das partes, poderá intervir no processo para assisti-la. Aí olha aqui o parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento, tá? E em todos os graus de jurisdição. Então não tem limitação temporal para isso. Quer dizer, a não ser depois do trânsito em julgado, né? Acabou o processo, aí não vai ter onde mais. Porque a assistência precisa que uma ação já tenha sido proposta. Uma ação da qual ele não é parte. Né? Já está instaurada essa demanda, já foi proposta a ação. Então aí ele vem querer fazer parte dela. Então ele pode fazer isso em qualquer tempo ou grau de jurisdição, recebendo o assistente de processo no estado em que se encontre. Então, às vezes, ele entra e já passou a fase instrutória, por exemplo. Aí vai ficar complicada a atuação dele, porque ele vai ter dificuldade de produzir prova. Né? Certo? Então, vamos adiante. Admissão do terceiro como assistente. Então, vamos ver aqui o que diz o artigo 120 e, sobretudo, o seu parágrafo único. Olha o 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, porque o assistente vai fazer uma petição. Ele vai peticionar, vai protocolar o seu pedido, né, para ser admitido como assistente. Vai falar do seu interesse jurídico na causa, vai dizer por que quer auxiliar o autor ou o réu naquela demanda. Então, se não houver impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo, né, a não ser que for caso de rejeição liminar. Então, o juiz vai decidir se ele vai ser ou não admitido nessa demanda como assistente. E aí, olha o parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico, é mesmo que dizer, olha, não pode ser admitido como assistente. Né? Para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Então isso é bem diferente do Código Revogado, que era muito mais formal nessa parte procedimental. Então o juiz tem que decidir isso sem suspensão do processo. O processo continua sua tramitação normalmente e ele vai decidir se esse terceiro será ou não admitido como assistente. Tá? Simples ou litisconsorcial, conforme o caso. Vamos adiante. Substituição processual. Aqui o código avançou muito na redação, porque o Código Revogado não tinha uma redação adequada. Vejamos a redação do 121, que diz respeito à assistência simples. Tá? Nos interessa aqui o parágrafo único. Ó. Sendo revel ou, de qualquer modo, omisso assistido, revel, sobretudo, para quando ele estiver assistindo o réu, né? Porque essa revelia é só para o réu. Mas o autor pode ser omisso, né? De qualquer modo. O assistido, aquele que ele está querendo auxiliar. O assistente será considerado seu substituto processual. O Código Revogado falava em gestor de negócios, que não tinha nada a ver, um termo absolutamente equivocado. E o legislador consertou. Então ele vai ser tido como seu substituto processual. Veja que acaba sendo uma situação de legitimação extraordinária. Né? Ele vai acabar pleiteando em nome próprio direito à lei, desde que haja revelia ou desde que seja configurada essa omissão. Tá? Fora isso, nós vamos ver que a atuação do assistente simples é bem limitada, tá? Diferentemente da atuação do assistente litisconsorcial. Então, é isso que a gente vai falar agora, dos limites da atuação do assistente simples. Tá? Isso só vale para o assistente simples, não vale para o assistente litisconsorcial, porque o assistente litisconsorcial, da feita que for admitido a ingressar na relação processual, ele passa a ser parte. Tá? E aí, para ele, se aplicam as regras previstas com relação ao litisconsórcio, tá? Sem nenhuma diferença. Mas o simples não. Por isso que eu concordo com os autores que dizem que o assistente simples mantém essa qualidade de terceiro, mesmo depois de ter sido admitido como assistente. Então, olha o 122. A assistência simples, e só a simples, isso não se aplica para a assistência litisconsorcial, não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido. Então, se ele estiver assistindo o réu
e o réu quiser reconhecer a procedência do pedido, o assistente simples não tem nada que ele possa fazer. Tá? Desista da ação. Se o autor quiser desistir da ação, também o assistente não pode fazer nada. Renuncia ao direito sobre que se funda a ação. O autor também pode querer fazer isso, o assistente não pode impedir. Ou transija sobre direitos controvertidos. Ele não pode impedir que seja celebrado um acordo. Tá? Então veja como a atuação dele realmente é auxiliar. E por isso que eu prefiro os autores, concordo com os autores que dizem que ele, na verdade, mantém a qualidade de terceiro até o fim. Eu não gosto muito das explicações no sentido de que ele passa a ser parte, mas é uma parte auxiliar, não me agrada muito essas explicações. Tá? Mas tem autores que pensam assim. Tá? Então vocês consultem aí que vocês vão ver a divergência doutrinária. Justiça da decisão. Por que eu coloquei entre aspas? Exatamente por conta dessa observação que faz José Miguel Garcia Medina, dentre outros. Né? Eu gostei da explicação dele porque achei bem precisa, direta, objetiva. Então, vou mostrar para vocês a capa do livro do Medina, que, aliás, gente, de saudosa memória, Medina foi meu professor na pós-graduação de Direito Processual Civil. Então, na época não existia essa obra, né? Ele publicou depois, mas foi meu professor. José Miguel Garcia Medina. Então, seu novo Código de Processo Civil comentado. José Miguel Garcia Medina, que fez parte da comissão, né, que elaborou o anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Então tem essa obra muito boa, eu recomendo a vocês. Então eu tirei essa observação da página 215. Olha o que ele diz. O assistente, no entanto, não poderá discutir a verdade dos fatos. Ou seja, essa seria a tal da justiça da decisão. Porque a expressão justiça ela é muito ambígua, né? Aliás, tem um texto bom na internet, se vocês puderem dar uma olhada. É uma tese de doutorado de uma professora minha também, que infelizmente já faleceu. Ela tem uma tese de doutorado dela, fala da justiça e o imaginário social. Então essa coisa da justiça é complicado, porque algo que seja justo para mim pode ser muito injusto para você. Não é verdade? E tanto que Hans Kelsen dizia que a justiça da decisão é impossível de ser controlada, porque ela está na cabeça do julgador. Tá? Mas essa expressão justiça da decisão significa a verdade dos fatos. Tá? Como diz o José Miguel Garcia Medina. O assistente, no entanto, não poderá discutir a verdade dos fatos, justiça da decisão, tal como estabelecida na sentença proferida no feito em que participou. Salvo, aí vem as exceções que a gente vai ver agora, se demonstrar que o assistido prejudicou, gerindo mal o processo. Ele chama isso dessa exceção da má gestão do processo, né? Exceptio male gestio processo. Então, vejam, vamos ver aqui a redação do Código de Processo Civil. Vamos ver o artigo 123. Tá? Então veja o que diz o 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, ou seja, a verdade dos fatos. Né? Porque a sentença, eu já tenho vídeo também sobre sentença postado, ela tem relatório, fundamentação, decisão. Então normalmente só faz coisa julgada o dispositivo, a parte final, onde se decide. Né? Normalmente, os fundamentos jurídicos, né? Os fundamentos de modo geral, não só jurídicos, mas fáticos também, eles normalmente não fazem coisa julgada. Mas aqui é diferente, porque essa justiça da decisão é entendida como a verdade dos fatos. Então, se o terceiro participou da relação processual, ele não pode querer rediscutir isso depois em outro processo. A verdade dos fatos reconhecidos naquela decisão. Entendeu? A não ser que, aí vem as exceções, são essas duas aqui, tá? 1. Pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Então, é o que o José Miguel Garcia Medina fala, né? Salvo se demonstrar que o assistido prejudicou, gerindo mal o processo. A mesma coisa o 2, ó. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, se ele conseguir alegar e demonstrar isso, aí ele vai poder rediscutir a verdade dos fatos reconhecidos naquela decisão. Tá? Há uma complexidade maior nessa parte. Eu recomendo a vocês a leitura de uma obra muito boa que eu não conhecia, eu adquiri agora há pouco tempo, cujo título é Intervenção de Terceiros, de autoria de Fábio Caldas de Araújo. Tá? É da Malheiros Editores. Vale a pena, eu recomendo a leitura a vocês. Tá? E para finalizar, atendendo a pedido de alunos, eu trouxe aqui novamente um questionamento de concurso para vocês. Olha só, aplicado em 2016 pela CESP, a prova para o Tribunal de Contas do Pará, prova de auditor do controle externo da área de fiscalização. Então, olha lá, vamos ver o questionamento aqui, para ver como é que tem sido cobrado isso em concurso, nessa matéria.
No que se refere à intervenção de terceiros em processo, aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Terceiro, juridicamente interessado, requereu sua intervenção no processo na qualidade de assistente, mas uma das partes alegou que faltaria ao requerente, ao terceiro, o interesse jurídico para intervir. Assertiva. Nessa situação, o juiz deverá determinar a suspensão do processo para decidir o incidente. E aí? O juiz tem que determinar a suspensão do processo? Isso é certo ou é errado? Vamos lá. Reloginho. E aí? Certo ou errado? Errado, né, minha gente? Nós acabamos de ver que o Código de Processo Civil estabelece que o juiz deva decidir essa questão sem suspender o processo. É o parágrafo único do artigo 120. Se qualquer parte alegar a falta ao requerente de interesse jurídico para intervir, o juiz decide dar o incidente sem suspensão do processo. Então, isso aqui está errado, porque o juiz não deverá determinar a suspensão. Então, veja a relevância aqui da leitura ao Código de Processo Civil, né? Que tem uma redação bastante clara com relação a essa matéria. Então, lembro sempre, isso aqui é mais para despertar a curiosidade de vocês sobre o tema, tá? Vocês têm que obrigatoriamente escolher uma obra para vocês poderem estudar isso melhor, aprofundar o estudo de vocês. Se vocês tiverem questionamentos, eu terei o maior prazer de tentar aqui esclarecer. Podem deixar aí no comentário a indagação, que eu vou ter o maior prazer de tentar esclarecer qualquer questionamento que vocês tenham, tá? Por hoje é só e até a próxima.